Fala pessoal, beleza? Terminei de ler um livro que eu achei muito legal, né? Esse aqui é o How We Love, de Milan K. Yerkovich. E vou falar um pouquinho sobre o livro, né? E algumas outras coisas que eu acabei refletindo depois que eu li, né, o livro. Acho que a primeira coisa, né, é não julgar o livro pela capa, né? Porque às vezes, cara, a gente acaba vendo, né, algum livro e pela capa a gente meio que já julga se ele é bom ou ruim. E acho que isso também se aplica a pessoas, né? Às vezes a gente só vê uma primeira impressão da pessoa só com base, né, no que a gente vê fora, né? E a gente não sabe, não entende, né, o que tem lá dentro, né? E o livro, né, ele é bem legal, ele é dividido em quatro partes. Basicamente, né, a primeira parte ele fala, né, o que determina a sua forma de amar. E aí tem a questão de como você foi criado, né, a sua criação, né, o ambiente que você estava na época que você era criança, né, e como isso afeta, né, a sua forma de amar. A segunda parte ela fala, né, dos estilos, né, que acabam sendo criados, né. Então é o avoider, o pleaser, o vacillator e o chaotic. E, e aí a terceira parte fala, né, dessas combinações, né. E a última parte é assim algumas formas, né, para você mudar, né, um pouco os padrões, né, o que você pode fazer, né. O livro ele meio que foi escrito, né, mais para casais, né? Então tem vários exemplos, né, de atendimentos, né? Então casais que procuraram o casal que é ator, que é o autor desse livro e meio que os atendimentos que eles fizeram, né? E é muito, eu achei muito, o que eu achei mais legal desse livro é que conforme eu comecei a ler, né, eu já identifiquei qual que era o meu estilo de amar, né? E isso daí, meu, foi bem legal e acabei também identificando, né, algumas outras pessoas também, o que, né, eu acredito que seja meio que o estilo, né, de amar delas, né? E é bem interessante, né? E fiquei pensando, né, que assim, boa parte, né, acho que dos casais que eu conheço, né, que já estão juntos há bastante tempo, muito provavelmente eles não leram esse livro e muito provavelmente não leram nenhum outro livro sobre mais ou menos o mesmo tema, né? Só que eles conseguem fazer dar certo, né, o relacionamento, né? Aí eu fiquei pensando, mas por quê, né? Que será que aconteceu, né, que eles conseguem fazer dar certo, né? Muito provavelmente acho que é questão de experiência, né? É você ir ao longo do tempo percebendo, né? O que agrada, o que não agrada tanto, o que às vezes é ok, né, fazer com seu namorado ou a sua namorada e meio que com base vai nessas experiências você meio que, né, ir se adaptando, né. O livro ele usa bastante, né, como metáfora dança, né. Então é o ritmo, né? Às vezes um tá num ritmo e o outro tá num outro ritmo. E aí por isso que às vezes tem algumas coisas que acabam é, num, gerando alguns atritos, né? Algumas diferenças, né? Exatamente por causa disso, né? E aí o livro, quando chega na parte 3, né? Então primeiro ele fala, né? Meio que a origem, né? O que meio que forma, né? A sua forma de amar. Aí depois ele fala, né? De cada um dos estilos, algumas características e tal. A terceira parte, ele fala sobre as combinações, né? Então, por exemplo, quando um vacillator ele casa com um avoider, um pleaser com um vacillator e assim meio que sucessivamente, né? E, e aí tem alguns relatos, né, de alguns atendimentos que eles fizeram e tal. E assim, o que eu achei mais legal e assim que putz, para mim clareou muita coisa é que durante, né, alguns textos, né, como eu identifiquei qual que era meio que a minha forma de amar
e o que muito provavelmente era da minha namorada, da minha ex-namorada, sabe, eu me vi dentro do relato que eles colocaram aqui, né, do atendimento. Então, ah, determinado estilo faz tal coisa. Aí, o que que acontece? Ah, acontece tal coisa. E aí depois, o que que acontece? Ah, acontece tal coisa, né? E aí é bem legal porque tem, por exemplo, eu vou pegar um aqui aleatório, tem um esquema, né? Então tem um esqueminha, acho que deu pra ver aí mais ou menos. E aí ele vai falando, né? Então, por exemplo, o pleaser, ele tá super vigilante, né? Sobre desaprovação, sobre rejeição. Aí, o que que acontece, né? O avoider, por exemplo, né? Eu peguei aqui o avoider aleatoriamente. Ele fica irritado, né? Por essa necessidade, né? De aprovação, de reafirmação do pleaser. E aí, o que que isso gera? O pleaser, ele se sente rejeitado, né? Sozinho, né? Ele acaba se sentindo dessa forma. E aí, o que que isso, né, gera? O avoider, ele fica mais irritado, né? Com essa necessidade, né? De estar junto, né? Do pleaser. E aí, o que que isso leva, né? Aí o pleaser, ele fica com medo, né? Fica distante, né? E continua tentando, né? Buscar, né? A atenção do avoider, né? E aí, por fim, o que que acaba acontecendo? O avoider fica frustrado, né? Então, para assim, para as combinações, né? De estilo de amar, ele coloca nesses casos, aí coloca esse esqueminha. E, nossa, assim, pra mim, foi como se estivesse falando de mim, assim, sabe? De situações que eu meio que vivi, né? E isso clareou a minha mente, assim, totalmente. Foi muito, muito bom, né? E uma outra coisa que o livro fala bastante é a questão de comunicação, né? Então, às vezes, determinado tipo de perfil, né, tem uma facilidade em falar algumas coisas, né, em expor, né, sei lá, os sentimentos, esse tipo de coisa, e outros tipos de perfil não, né? Outros tipos de perfis foram ensinados a serem independentes, a não falar disso, a não dar trabalho, e aí isso que acaba gerando, né, esses conflitos ou essas diferenças entre, né, os estilos, né? E quando fala um pouco de comunicação, né, e essa questão de relacionamento, né, entre pessoas, né, não só entre marido, mulher e namorada, etc. Eu lembro da Brené Brown, né? Brené Brown, ela ficou bem famosa por causa de um TED, né, que ela fez. Se você jogar, acho que no YouTube, acho que tem TED, Brené Brown Vulnerability. É muito legal esse TED. É bem rapidinho, dura uns 15 minutos mais ou menos. E se você se interessar por ele, eu também recomendo você assistir a palestra que tem dela no Netflix. A palestra ela é meio grande, ela tem 1 hora mais ou menos, mas tem uma parte né, que ela está contando, né, sobre um caso lá com o marido dela, que ela usou uma frase que eu assim vou usar para muita coisa, né? Que essa frase chama The Story I Told to Myself, né? Então eu não vou contar o que a história, né? Até para, né, não perder a graça a palestra, mas assim ocorre um fato, né? E na mente dela ela começa a imaginar toda uma história, todo um contexto, todas as várias coisas, né? E e aí ela fala isso pro marido, né? Então ela fala, a história que eu tô contando pra mim mesma é isso, tá acontecendo tal coisa, tem isso, tem aquilo, né? E aí ele, né, faz a mesma coisa, né? Então fala, não, é o que na verdade aconteceu, né? Ou o que, vamos dizer, a história que eu tô contando pra mim mesma é que aconteceu tal coisa e tal coisa e é isso, né? E aí eles conseguem, né, se alinhar nessa comunicação aí, vamos dizer, com essa frase, né? Então, cada um, né, contando para o outro, né, a história que está contando dentro de si mesmo, né? E infelizmente às vezes a gente acaba imaginando muita coisa, né? Então acontece determinado fato, então você imagina uma coisa, né? O seu companheiro imagina ou viveu na verdade outra coisa, né? E é muito engraçado isso, né?
E outra coisa, né, que é muito importante também, acho que na questão de relacionamento, né, é a questão de equilíbrio, né, é o dar e o receber, né. Isso eu conversei bastante com o Léo, né, na época que eu buscava mais ele para entender algumas coisas, né, de relacionamento, de pessoas, né, mesmo e tal. E assim, essa questão nunca, sei lá, nunca me passou pela cabeça essa questão, né? E hoje em dia eu vejo que, meu, isso daí é muito importante, né? E aí lendo, né, também o livro, junto com as coisas que ele me falou e tal, muitas coisas faziam sentido, né? Caminhavam juntos, assim, meio que em paralelo, né? Então é bem importante nessa questão também de dar e receber, né? E eu também lembrei de um post que eu vi faz um tempo no Instagram. Eu não lembro exatamente qual que era a frase, né? Mas assim, a mensagem, né, do post, né, tinha um conta-gotas, né? E aí falava amor, né? Cada um dá o quanto que tem, né? Então, assim, você poderia, né, ver, né, entender essa postagem de duas formas, né? A pessoa, ela, sei lá, ela dá amor a gotinhas porque ela quer, vamos dizer, conscientemente, né? Ela faz isso porque ela quer, né? Então, ela dá gotas de amor, sei lá, para as pessoas, esse tipo de coisa. Quando, na verdade, ela tem, né? Muito mais, mas ela só dá gotas. Ou, né? A outra forma de você ver isso é que, assim, vamos dizer, o estoque dela, né? Não é grande, né? Então ela não consegue dar muito amor, né? Ela só consegue dar gotas, né? E aí né, eu até fiquei pensando, né, sobre isso. E aí eu fiz, né, uma comparação com dois recipientes, né? Uma jarra e por exemplo, um copo de tequila, né? Então se uma pessoa, né, ela é uma jarra e ela tem, né, uma capacidade grande lá de colocar, né, líquido dentro dela, que nesse caso o líquido é o amor, por exemplo. Aí colocar, né, o líquido lá, ela tá cheia, ela consegue, né, com pouco, vamos dizer, esforço, preencher, né, o copo de tequila, que pode ser, por exemplo, a outra pessoa, bem rápido, né? Só que o contrário não se aplica, né? Então, por exemplo, se a jarra ela ficar vazia, pro copo de tequila encher a jarra, vai assim precisar de um esforço grande, né? Então assim, vamos dizer, várias vezes lá, aí colocando e tal, né? Então aí eu acabei pensando também um pouco nisso, né? Nessa questão de tipo, às vezes, dependendo do seu perfil, dependendo, né, do que você viveu, dependendo, né, da pessoa que você você tem muito amor, às vezes talvez para dar de forma fácil, vamos dizer assim, e dependendo da pessoa, né, do que você viveu, né, ou de como foi sua criação, né, esse tipo de coisa, talvez você não tenha, né, vamos dizer, um estoque tão grande, né, e aí isso acaba gerando também algumas diferenças, né, algumas brigas e tal. Então, acho que hoje, basicamente, né, o que eu queria falar era só isso mesmo. Então, comentar do livro. Eu recomendo bastante o livro, tanto para quem está em um relacionamento e quer, sei lá, eventualmente melhorar ele, quanto pessoas que estão procurando alguém e tal. E quem também não está procurando ninguém, mas se interessa pelo assunto, né? E, bom, se você gostou do vídeo aí, pode deixar um like aí, se você quiser. Se você não gostou também pode dar um dislike, porque é bom porque eu fico sabendo. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo e tal, é só se inscrever aí, que aí sempre que eu postar alguma coisa você vai ficar sabendo. Beleza? É isso então, pessoal. Valeu, um abraço, tchau, tchau.